esse crime daí é bem misterioso, porque foi o seguinte, o menino, ele morava só com o pai, ele tinha 2 irmãos, que esses 2 irmãos moravam com a mãe, os pais eram separados. E ele estava fazendo uma festa em casa, regada de drogas. Um dos amigos da festa saiu, chegou em casa, e o pai desse amigo ligou pro pai desse menino da história que a gente vai contar agora, dizendo assim: o que é que tá acontecendo na sua casa? Porque meu filho chegou aqui entupido de droga e o que é que tá acontecendo? Onde é que tá seu filho? O que é que você tá fazendo, sabe? E, Sim. e esse pai era conhecido na cidade porque ele era bombeiro, foi prefeito, foi vereador, alguma coisa assim, cargo político. E o pessoal tinha o quê? 17 anos, O menino tinha 17, era menor Sim. de idade, Hum. 17. E aí, provavelmente os amigos também, né, na Hum. festa. E aí, quando o pai chegou lá, viu aquela festa, aquela coisa toda, expulsou todo mundo de casa, algemou o filho, Aí já começou estranho, né, já ficou estranho, algemou o estranho. filho e chamou o xerife. Deixar claro que ele algemou o filho com as mãos pra trás, tá? Sim. E o que acontece? Parece que a atitude do pai foi de algemar o filho e chamou o xerife para que eles fizessem uma audiência para poder punir o filho, porque ele precisava mostrar para a cidade que ele estava tomando alguma atitude em relação ao filho, porque esse cara era tão bem respeitado que ele, como bombeiro, ele foi até nos ataques de 11 de setembro para poder ajudar as pessoas lá. Então ele era bem conhecido e ter um filho atrapalhando a vida dos filhos da comunidade estava complicado. Então ele queria meio que fazer uma audiência que fosse conhecida, entendeu? O xerife foi, resolveu e saiu do local e deixou o menino algemado, porque foi o pai que algemou, né? Então ele se resolveu com o filho. 11 minutos depois, esse menino, ainda algemado, com as mãos para trás, apareceu na casa vizinha, só que vizinho não é de parede, né? Aquela coisa de casa, assim, né? Sim. Pedindo ajuda porque o pai tava com um revólver querendo atirar na mãe, querendo fazer alguma coisa. Então, esse vizinho ligou para a polícia e chegaram de volta lá. Esse xerife voltou e quando voltou, o pai e a mãe do menino estavam no chão, sem vida, mortos. Hum. A mãe com um tiro no rosto e o pai com um tiro na nuca, aqui na parte esquerda. E o menino foi preso porque ele foi testemunha e suspeito. Só que ele Sim. estava algemado, né? E isso aqui é estranho. E aí ele fala que estava algemado, que não foi ele, que não tinha como. Na análise dá pra ver que o tiro foi de baixo pra cima, então ele estando algemado, seria difícil fazer isso por Sim. trás, né? Só que ao mesmo tempo em que ele no interrogatório dizia-se inocente, quando ele estava preso na prisão preventiva, ele estava com as conversas dizendo meio que tipo assim, e aí, o que é que as garotas estão falando de mim? Aquele assassino, eu dormi com um assassino. Tipo assim, meio que Sim. se Tirando onda tirando do onda de uma coisa que ele dizia que não era ele, mas ele queria saber como é que estava a popularidade dele. Então isso deixou a polícia meio cabreira. É, e aí tem aquelas coisas da polícia não investigar bem um crime, porque quando ele foi preso deveriam fazer análise de pólvora para Sim. saber se tinha pólvora na mão dele ou não, e não foi feito. Algumas outras cenas, algumas coisas, evidências da cena que não foram recolhidas, vem aquela situação, a polícia meio que acha que é determinada coisa e meio que tenta fazer ou achar situações para confirmar aquilo. E não leva em consideração que a pessoa pode ser inocente e que outra pessoa pode ter cometido o crime. Passando o tempo, o menino, da prisão preventiva, ele foi solto porque a família pagou a fiança. A família da mãe, foi o Hum. tio, né? O tio dele pagou. O tio dele no começo ainda achou que ele era culpado, mas depois começou a pesquisar algumas coisas, descobriu um diário do pai dizendo que na separação ele estava muito mal, ele estava tomando remédios controlados que ele não tinha prescrição para tomar. Hum. Então ele começou a achar que poderia ter sido o pai, que tirou a vida da mãe e depois tirou a própria vida. Só que aí vem outras situações, existem duas situações. E hoje, o menino, ele está livre naquela Hum. situação, não conseguiu provar que ele é culpado, mas também não conseguiu comprovar que ele é inocente. E todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não tem como prender ele se não comprovar que ele é Hum. culpado. É, existe o cara lá, no dia da audiência dele, o processo foi anulado porque não tinham provas substanciais para poder prosseguir com o processo. Eles falaram, existiam três situações. Uma, o pai tirou a vida da mãe, da ex-esposa e dele mesmo. Sim. A segunda situação é que ele tenha desalgemado o filho e aí o filho com droga, alguma coisa, não sei,
pegou a arma, atirou na Atirou. mãe, atirou no pai e se algemou de volta. Ou existe a outra situação que dizem que ele pode ter se desalgemado sozinho, ninguém sabe como, pegou o revólver, tirou a vida do pai, tirou a vida da mãe e se algemou pra fingir de inocente, né? A primeira eu acho que é a mais Eu plausível, acho que é essa a mais que provável. é a do pai, A do né? pai, eu acho, é. Porque, a não ser que o pai tenha... É porque, poxa, é difícil, né, a gente especular sobre isso, né? E aí a polícia É também... por isso que eu não dou minha opinião, porque eu apresento os fatos que a gente tem. Nos comentários eu até falo algumas coisas, mas durante a apresentação eu trago os fatos que a gente tem. Hum. Então é difícil da gente especular e eu chegar e dizer assim, eu acho que foi isso. Hoje eu digo, eu acho que foi o pai e a mãe e o menino não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas é pelos fatos que a gente tem. E se tiver mais informações que não são públicas, porque tem casos aí de serial killers, principalmente, que não Serial serial killers. killers, que a polícia não achou quem é ainda, mas sabe que é de uma mesma pessoa, e eles não apresentam todas as evidências, porque quando eles pegarem alguém, eles precisam fazer com que essa pessoa confesse determinadas coisas que não são públicas. Então, determinados crimes, nem tudo é publicado, principalmente quando não se acha o culpado, porque a polícia precisa se resguardar com informações para quando achar alguém saber se é verdade ou não. Então, a Entendi. gente faz com base com o que a gente tem. Tem esse do Zodíaco, eu acho que é o mais emblemático. Você falou Esse desse eu também? digo, eu não fiz ainda, porque casos grandes eu preciso me aprofundar. Sim. E ele, E todo ano, tem uma situação nova e eu você falo. tem que trazer algo diferente também, né? Porque, assim, muita gente deve Conhecer, bater no mesmo, na mesma minha tecla. tecla, né? Uhum. Pô, já teve filme, né? Teve, Sobre o Zodíaco. E aí, gostou? Para ver o vídeo desse caso completo no Arquivo Mistério, clica aqui no primeiro link da descrição.